estudantes do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, folhas coloridas. Se você tiver folha preta, melhor. Se não tiver, você vai pintar um lado da folha de preto, certo? E também não precisa ser folhas inteiras, só a preta. Pode ser alguns retalhos, aqueles que a professora pede para guardar quando sobra durante as aulas, certo? Lápis de cor, canetinha, cola e tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vivi veio nos falar que hoje nós vamos fazer a revisão das aulas passadas, que tiveram como tema aula 19, 20 e 21, ocupação e povoamento de Curitiba, imigrantes, aula 22 e 23, manifestação cultural folclore e aula 24, manifestações culturais. Então, nós estamos na aula 25 e o tema é uma revisão. Então, pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, a aula 25, História, Revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
recadinho da Vivi. Em um dos vídeos que vimos na aula, destacou-se as músicas, as danças e os trajes típicos de cada grupo de imigrantes. Vamos observar as roupas típicas representadas no desenho de Adhemar Santos e fotografias de grupos folclóricos. Então, os desenhos de Adhemar Santos fazem parte do livro Lições Curitibanas. Você percebeu que na dança folclórica, o vestuário utilizado são os trajes típicos, que são peças de vestuário características de um determinado país ou até de um determinado tipo de dança. Não são usadas o tempo todo, mas em momentos de cerimônias e festas tradicionais. Vamos ver? Dos portugueses. O traje típico português são bem coloridos. As mulheres usam vestidos longos e colares e cobrem a cabeça com um lenço. E os homens, camisas brancas, calça social e utilizam chapéu. O traje típico dos italianos compreende para os homens uma blusa branca, calça curta, meia branca, sapato e chapéu. As mulheres com saia, corpete, blusa, avental, chale e meias brancas. Vamos ver outro? Dos japoneses. Esse é um dos trajes típicos mais conhecidos do mundo, que é o kimono, que é uma roupa bem tradicional japonesa. E você sabe o que quer dizer kimono? No Japão significa coisa de vestir. E dos poloneses? Dos poloneses tem uma riqueza de detalhes, muitos bordados. Os homens vestem coletes, calças listradas, um boné ornamentado com fitas e penas de pavão. As mulheres usam blusa branca, colete e saia floral. E também usam uma grinalda de flores com fitas na cabeça. Bem bonito, né? O traje típico alemão para os homens é uma calça curta com uma espécie de suspensório, usado com camisas ou suéter rústicos de linho ou lã. Também com meias grossas de lã e um sapato campestre. Também usa os chapéus feitos de couro. As mulheres usam vestido longo com um corpete bem justo e na cabeça tiara de flores. E o traje ucraniano? Para os homens destaca-se a camisa branca e na frente decorado com bordados e calças muito largas. Já as mulheres usam camisa branca e vestido com enfeites na cabeça com bastante fitas e flores. E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer como o artista plástico Eloir Júnior representa os imigrantes em suas obras? Mas antes de conhecer as obras, vamos conhecer o artista? Então esse é o artista plástico Eloir Júnior. Ele é pós-graduado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e graduado pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ele expõe profissionalmente seus trabalhos artísticos em mostras individuais, coletivas e salões de artes desde 1997. Suas obras estão em coleções de acervos nacionais e internacionais. Também estão em museus, livros de artes e cultura. Ele também é um estudioso dos imigrantes europeus que ajudaram a colonizar as terras paranaenses, certo? Vamos ver a obra agora? Essa obra se chama Polski Dom I, Casa Polonesa I. Então, ele representa o povo polonês e olhe os detalhes dos trajes típicos em suas obras. E também eu quero que vocês observem uma coisa. Nas obras deles também tem bastante coisas do Paraná. Nessa tem um pinheiro, uma araucária. E vocês perceberam uma coisa? Essa araucária é feita de gralha azul. Bem legal, bem diferente e muito bonito. Vamos ver outra? Essa obra se chama Presença Ucraniana. Então, a gente pode ver na obra o traje típico da Ucrânia e também a religiosidade desse povo, pois aparece uma imagem de Nossa Senhora.
Outra obra, Procissão Eslava. Eslava, professora? Que imigrantes é esse? De que país que eles vieram? A gente até já viu isso na aula. Os eslavos são um povo originário da Rússia e que se espalhou pelo leste da Europa. E olha lá, a araucária que eu falei para vocês e os trajes típicos. Muito bonito, né? E por último, nós vamos ver uma obra pintada em um prato. Prato português. Com destaque atrás, né, a estufa do Jardim Botânico, bem ao fundo, bem bonito, né? E um casal com trajes português dançando. As obras deles são bem bonitas, maravilhosas, certo? E olha a pergunta da Vivi. Qual a importância do traje típico para o imigrante? Bem interessante essa pergunta. Os trajes típicos exprimem a identidade de um grupo étnico, no caso, os imigrantes. Tais roupas muitas vezes são usadas em ocasiões festivas e também representam a sua pátria e também as saudades, o respeito que sentem por sua terra natal. E a Vivi veio recordar outro tema que nós estudamos. Vamos conhecer uma manifestação cultural que envolve uma lenda de origem africana e indígena? Então, nós vamos conhecer a lenda do Maculelê, um livro escrito por Michel Saraiva e Ana Carolina Lacorte. Vamos lá? Um negro abandonado à sua sorte, por pouco escapou da morte. Levado pelo pajé, em sua aldeia foi acolhido. Eram os indígenas cuidando do negro. Era ajuda para resistir. Um negro com feridas na pele, as chagas no corpo a lhe maltratar, e os indígenas com rituais de cura, usando as ervas para lhe salvar. Melhorou, mas ainda estava sendo cuidado. Estava em repouso e uma tribo rival tentou invadir. Os homens da tribo haviam saído caçar, deixando as mulheres e as crianças. E ele resolveu agir. Um negro guerreiro e forte sentia ser hora de retribuir. Foi aí que, para defendê-los, usou uma luta que parecia dança. Com apenas 2 pedaços de pau, ele defendeu a tribo. Quando os homens chegaram, ficaram surpresos com o que podiam ver. E o pajé, naquele momento, colocou seu nome de Maculelê. Maculelê até hoje é terreno impreciso, é luta, é dança popular. Maculelê é lenda de guerreiros, cultura das tribos que a capoeira veio resgatar. Que história bonita, né? Conta então a história dessa ajuda do negro, né, para os indígenas e dos indígenas para os negros. E Maculelê veio então dessa lenda, dele defendendo, né, os indígenas com apenas 2 pedaços de pau. Essa lenda é da época do Império, mas nos dias de hoje, essa lenda é preservada por meio de representação teatral, principalmente pelos grupos de capoeira. Nós vamos assistir um vídeo com uma apresentação de Maculelê no Memorial de Curitiba. Ó Senhor, dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a vossa missão, como é seu nome, como é seu nome.
E daí, gostou do vídeo? Bem interessante, conhecemos a lenda do maculelê e vimos a apresentação do maculelê. Gostei muito da apresentação. Parabéns ao grupo de capoeira. Que apresentação legal, bem diferente, né? E que legal a gente conhecer a cultura. Também não deixa de ser indígena e africana. E a Vivi veio lembrar de algo. A professora Viviane prometeu. Vamos conhecer a lenda do Galo de Barcelos? Lembram do Galo de Barcelos? Quando a gente falou do artesanato dos imigrantes. Lembram? Quem não lembra? Olhem lá. O Galo de Barcelos é considerado símbolo de Portugal. É possível encontrá-lo em esculturas, azulejos, panos, tapetes, chaveiros, diversas peças e até lá em Portugal, nas fachadas dos muros das igrejas e também em praças. Eu até trouxe aqui algumas peças. Olha que lindo! Esse daqui é um galo de Barcelos, que é um imã de geladeira. Bem bonito, né? Esse aqui é uma escultura pequenininha, olha a palma da minha mão. Mas que linda, os detalhes dele. Agora essa daqui é um pouquinho maior. Eu falei que a gente encontra também em panos. E você percebeu que ele é um galo preto, bem colorido? E tem uma lenda que eu prometi contar para vocês. Mas não sou eu que vou contar, não. Quem vai contar essa lenda portuguesa, ou seja, se é lenda portuguesa, faz parte do folclore português, é a professora Deia. Vamos assistir? Quem já ouviu falar sobre o Galo de Barcelos, que fica lá em Portugal? Ele é todo pretinho, tem uma crista bem vermelha, corações pintados nas asas e algumas pintinhas que o enfeitam. É um dos maiores ícones do turismo português. E todo mundo que vai a Barcelos quer ganhar um galinho desse, levar para casa, presentear alguém, porque atrás de toda essa tradição turística de Barcelos existe uma história, uma lenda. A lenda do Galo de Barcelos. Conta-se que há muito, muito tempo atrás, ali por volta do século XVII, conta a história que um galego, vindo da região de Galiza, na Espanha, passou pela cidade de Barcelos, em Portugal, para pagar uma promessa. Era muito comum naquela época as pessoas passarem por dificuldades e fazer a promessa de realizar algum ato para agradecer, reconhecer um milagre recebido. E esse galego que passava por Barcelos estava fazendo essa caminhada para chegar até Santiago de Compostela para pagar uma promessa pela recuperação do seu filho mais jovem. Ele era estranho naquela cidade e se vestia como pobre. A barba por fazer, porque havia muitos dias que ele caminhava, os cabelos também não estavam tão penteados, e ele parou para descansar em uma estalagem, que é como se fosse um hotel naquela época. Ele era o único estranho na cidade. E acreditem que naquela noite aconteceu um crime. Foram roubadas várias pratas, que era o dinheiro da época. E como era ele o único estranho que estava na cidade, foi logo culpado pelo crime. E apesar dele dizer que não tinha nada a ver com aquela situação, ninguém acreditava no homem. Afinal, com aquela aparência, estranho na cidade, sem ninguém o conhecer, é lógico que ele seria o culpado. Foi levado até a prisão e ficou preso, e mesmo dizendo que não havia feito aquilo, que ele era inocente, não perdoaram. Fizeram um julgamento muito rápido e o condenaram à forca.
Ele ficou muito desesperado, pois afinal de contas, ele era inocente, ele estava a caminho de Santiago de Compostela para pagar uma promessa. Por que ele teria feito aquilo? Então, ele pediu para ir até a presença do juiz. E os homens o levaram, afinal, seria o último desejo daquele pobre homem. Quando chegou à casa do juiz, o juiz estava a jantar com tantos e tantos amigos, aquela mesa farta, cheia de iguarias, e o pobre homem, há dias caminhando, estava faminto e olhou para aquela mesa farta e desejou estar tudo bem para ele poder se alimentar. Mas ele disse ao juiz: Senhor juiz, eu não cometi esse crime. Por favor, acredite em mim. Mas o juiz disse que culpado ele era e pela culpa seria enforcado logo, logo ao amanhecer. Então o homem, olhando sobre a mesa um galo todo assado, recheado, em um prato belíssimo, pronto para ser devorado, ele disse: é tão certo eu estar inocente, quanto é certo esse galo assado aí cantar quando eu for enforcado. Ora, como aquele galo assado cantaria? Todos ficaram olhando para aquele homem e, olha, caíram na risada. Riram da cara dele, coitado, porque como um galo assado cantaria? O pobre homem foi levado de volta à cela. Mas o juiz achou muito perturbadora aquela revelação de que o galo cantaria assim que ele fosse enforcado. Por via das dúvidas, pediu para deixar o galo de lado e ninguém tocasse nele. No outro dia, logo cedo, o homem foi levado até a forca, quando, de repente, na casa do juiz, do nada, ele ouviu um galo cantar a alto e bom som. E o juiz se lembrou. Ele se lembrou do que o homem havia falado, que assim que ele fosse enforcado, o galo cantaria. Ele correu até a cozinha e, para sua surpresa, se deparou com aquele galo assado, cantando sobre a mesa dentro daquele prato todo enfeitado. O juiz não perdeu tempo. Saiu correndo. Por um triz, o enforcamento não aconteceu. E ele revelou: este homem é realmente inocente, porque o galo havia cantado. Então o libertaram e ele pôde ir para Santiago de Compostela para pagar a sua promessa. Anos depois, dizem que ele voltou até lá e pediu que fosse construído um monumento, um monumento à Virgem e a Santiago, para demonstrar o seu reconhecimento. Afinal de contas, o filho dele foi curado de uma doença e ele foi salvo da forca. E é por isso que hoje, quem tem um galo de Barcelos em casa é portador de muita sorte também. Colorim colorado, este conto está acabado. E entrou por uma porta, saiu por uma janela. Se você gostou desta lenda, nunca mais se esqueça dela. E daí, gostaram da lenda do Galo de Barcelos? E daí, com essa lenda, vocês viram o porquê o Galo de Barcelos é um símbolo de Portugal. E nós temos que agradecer a professora Déia por essa participação tão especial e contar essa história tão bonita para nós, certo? E a Vivi teve uma ideia para a nossa atividade. Vamos confeccionar um galo de Barcelos? O que você acha? Uma boa ideia, né? Então, nós vamos precisar das folhas coloridas, da cola, da tesoura,
Se você quiser fazer algum detalhe, canetinha e lápis de cor. E se você tiver também pires, pratinho, para quê, professora? Eu vou ser bem sincera para você, nós vamos ter que desenhar alguns círculos. Eu não consigo desenhar um círculo bem bonitinho. Então, por isso que eu uso pires, pratinho, copo, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material perto de você. E vamos fazer então o nosso galinho de Barcelos? Primeiro, uma folha para fundo, uma folha inteira. Você pode escolher a cor que você quiser. Essa daqui eu indico não ser a preta, porque a preta nós vamos usar para o recorte, certo? Eu escolhi a branca mesmo. Uma folha preta. Se você não tiver folha preta, pode pintar então com lápis de cor. E eu vou precisar de 2 círculos. Um círculo maior, que eu peguei um pirex maior, e um menor. Então, peguei um de chá e um de café. Posso fazer também com outro círculo, com uma tampa de algum pote, copo, certo? Então, tem que ser um maior e um menor. Vou contornar eles. Vocês vão fazer com lápis. Mas aqui, se eu fizer com lápis no preto, você não vai ver. Então, eu vou fazer com uma canetinha. Olha lá, certo? Agora, vamos recortar. Bem em cima da linha, ó. Vou pôr aqui para aparecer. Então, tenho ele aqui. No círculo grande, nós vamos dobrar ao meio. Vinca bem para aparecer essa dobra e vou dobrar ao meio de novo. Certo? Agora eu vou abrir. E vou fazer o seguinte. Em um dos lados, eu vou recortar até chegar ao meio. Vai ficar assim, ó. Certo? Agora, ó, essa parte eu vou dobrar para fazer a asinha do galo. Aqui, ó. Vou deixar aqui que depois eu vou colar. E esse outro nós também vamos dobrar ao meio. E vamos recortar em cima da linha. Ficou 2 metades de círculo. Uma delas nós vamos usar para fazer o rabinho. Nós vamos dobrar o seguinte, até a metade, e daí essa parte em cima da outra. Vai parecer um lequinho.
Então, essa vai ser para fazer o rabinho do galo. E essa outra para fazer a parte do pescoço e a cabeça, que eu vou colocar aqui, ó. Vamos colar? Vou colar no meio da folha, deixando um espaço para os pés, pensando que tem que fazer também a parte da cabeça. O rabo. E a cabeça eu vou colar aqui, ó, desse lado, na mesma linha que já está vindo ali. Assim. E agora, vamos desenhar a parte da crista. Pintar de vermelho, porque se a gente olhar lá, o galinho, ele tem a crista bem vermelha, certo? Também vou fazer essa parte aqui debaixo de vermelho. Ficar assim. E agora o bico. E o pezinho. Ó, já lembra lá nosso galo, mas está faltando o colorido. Então, nós vamos pegar os retalhos de papéis e vamos fazer vários desenhos. Eu fiz bastante aqui, ó, círculos, fiz coração, folhinhas, certo? E nós vamos decorar ele. Não esqueço de fazer também o olho, como eu fiz esse outro aqui, ó, certo? Colar, deixar ele bem colorido. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí terminou o seu Galo de Barcelos? Que história legal! Quantas coisas nós aprendemos hoje, né? Sobre folclore, imigrantes, manifestações culturais. E a gente viu que está tudo interligado. Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!